Dizem que, antes do dilúvio, o mundo não era silencioso como hoje. As noites tinham um brilho pálido, como se a própria escuridão respirasse. Os rios corriam sem pressa, as montanhas eram mais altas, e o céu parecia mais próximo, tão próximo que alguns acreditavam que as estrelas caminhavam entre os homens. A história dos gigantes não começa com guerras ou destruição. Começa, na verdade, com um silêncio tão profundo que parecia observar tudo. Nesse tempo remoto, a humanidade ainda era jovem. Os pastores caminhavam entre campos vastos e desconhecidos. Os primeiros artesãos moldavam pedras sem saber que, milhares de anos depois, essas mesmas pedras seriam confundidas com monumentos sobrenaturais. Enoque, um homem que ouvia mais do que falava, caminhava por essas terras. Ele sentia que havia algo diferente no vento, como se mensagens invisíveis se escondessem no sopro das árvores. Foi numa madrugada suave que Enoque percebeu pela primeira vez. Ele havia acordado antes do sol e subido até uma pequena colina. Lá, sentado, observou o horizonte mudar de cor. E então viu, algo se movia entre as nuvens. Não era pássaro, não era fenômeno natural, era uma luz firme, estável, que descia lentamente como se procurasse o chão com cuidado. Alguns poucos sabiam, mas Enoque já sentia que o mundo não pertencia apenas aos homens. Havia presenças antigas, observadoras, inteligentes e silenciosas. Algumas culturas chamariam de anjos, outras de vigilantes, e algumas, milhares de anos depois, tentariam interpretar como seres de outros mundos. Mas para Enoque, naquela manhã, aqueles eram apenas os que descem. A luz pousou além das colinas. Não fez barulho, não levantou fumaça, apenas repousou, como se procurasse descanso. Enoque, com passos lentos, aproximou-se. Ele sabia que estava diante de algo que mudaria tudo, mas não sentia medo. Apenas uma curiosidade profunda, quase infantil, como se algo dentro dele já estivesse ligado a essas presenças desde o início. À medida que se aproximava, percebeu que não era uma luz, mas uma figura envolta em brilho, alta, muito alta. A pele parecia emitir um resplendor suave, como a luz da lua refletida sobre a água. Não havia sombra ao redor dele, pois a própria figura iluminava o chão. Quando a entidade falou, sua voz soou não como som, mas como pensamento. Enoque sentiu a frase antes de ouvi-la. Tu escutas o que os outros ignoram. E naquele instante Enoque compreendeu. Aquilo não era um encontro comum, era uma convocação para ele. Era um convite silencioso para conhecer segredos que a humanidade ainda não estava pronta para carregar. Os dias que seguiram foram envoltos em mistério. A figura, ou as figuras, pois Enoque descobriu que não era apenas uma, caminhavam pelas terras antigas com a mesma naturalidade de quem caminha pela própria casa. Dividiam ensinamentos em silêncio, como quem semeia conhecimento sem se preocupar com o tempo da colheita. E então começaram os rumores. Pastores comentavam que tinham visto sombras muito altas se movendo à noite. Caçadores diziam que pegadas gigantes apareciam próximas aos vales. Marcas profundas, como se pés colossais tivessem pressionado a terra. As mulheres narravam que ouviram vozes que não vinham de homem algum, vozes que pareciam atravessar as paredes da noite. A presença dos vigilantes mudou o ritmo do mundo e, inevitavelmente, mudou o destino da humanidade. Entre esses seres, havia diferença de propósito. Alguns observavam, outros guiavam, e alguns começaram a se aproximar demais dos humanos, fascinados por eles, pela sua fragilidade, pela sua criatividade, pela capacidade de sonhar até mesmo quando tudo parecia impossível. E foi dessa aproximação que surgiram os gigantes. Grandes seres poderosos de imensa estatura, força além do natural, e inteligência que parecia misturar sabedoria celestial com impulsos humanos. Eles nasceram como um elo entre dois mundos, nem totalmente daqui, nem totalmente de lá. Porém, com o tempo, o equilíbrio começou a ruir, porque onde há poder, há excesso. E onde há excesso, nasce o conflito. E é nesse momento que a verdadeira história começa. Hoje você dorme ouvindo ecos de um passado que quase ninguém mais lembra. Mas nos próximos capítulos você vai caminhar comigo até os dias em que os gigantes dominavam vales e montanhas, quando seus passos faziam a terra tremer e seu olhar pesava sobre cidades inteiras. Esta é apenas a primeira lembrança, suave como brisa, profunda como memória esquecida. A verdadeira revelação começa agora. A noite seguinte ao encontro de Enoque parecia mais longa do que todas as outras. O céu, geralmente silencioso, exibia nuvens lentas, como véus escuros atravessando as estrelas. O mundo antigo respirava de um jeito diferente, como se algo estivesse despertando sob as raízes das florestas e sob o peso das montanhas antigas. Enoque caminhava sozinho por uma trilha estreita. Seus passos eram leves, mas seu espírito carregava a sensação de estar sendo guiado. Desde o encontro com os vigilantes, tudo ao seu redor parecia ampliado. Os sons eram mais profundos, as cores mais densas, e até a escuridão tinha camadas que antes ele nunca havia notado. Alguns homens diriam que era medo,
outros que era loucura. Mas Enoque sabia. Era um chamado. O caminho o levou a um vale que poucos conheciam, um lugar onde o vento não entrava, onde o ar parecia preso, e onde antigas pedras erguidas apontavam para o céu como dedos silenciosos. Ali a luz da lua revelava algo impossível. Estruturas enormes, erguidas com perfeição que nenhum homem da época poderia realizar. Paredes gigantescas e monólitos alinhados com as estrelas. Corredores largos demais para humanos. E marcas na terra. Marcas circulares profundas, como se criaturas colossais tivessem caminhado ali recentemente. Foi ali, naquela noite, que Enoque viu pela primeira vez um dos Nefilim. Ele estava de pé, no centro do vale, pelo menos 4 vezes a altura de um homem comum. A pele parecia mármore vivo. Os olhos, imensos, refletiam a luz da lua, com uma intensidade hipnótica. Ele não parecia uma besta, não parecia um monstro. Tinha algo de humano, mas ampliado, multiplicado, elevado, algo que soava quase proibido. Ao redor deste ser, pequenas luzes azuis flutuavam no ar. Não era fogo, não era chama, eram partículas que pareciam responder à sua respiração. Moviam-se como poeira inteligente, orbitando lentamente o gigante como se guardassem sua presença. Enoque observou de longe, com cautela. O gigante não parecia perceber sua presença, ou talvez percebesse, mas não se importasse. Seus movimentos eram lentos, solenes, como de alguém que carregava um peso invisível. Eles não nasceram para este mundo, disse uma voz atrás de Enoque. Era um vigilante, o mesmo que havia descido das nuvens na manhã anterior. Sua luz agora era mais fraca, talvez para não assustar os que caminhavam na escuridão. Eles não pertencem a um só lugar. São filhos de 2 mundos, mas aceitos por nenhum. Enoque não respondeu. Sua mente tentava entender o que exatamente via. O vigilante continuou: o que nasce da mistura do céu com a terra sempre carrega o peso dos 2. Foi então que o gigante, como se tivesse ouvido a conversa silenciosa, voltou seu rosto na direção deles. O olhar dele não era de hostilidade. Era profundo, longo, como se tentasse compreender quem observava. E então o gigante falou, mas sua voz não soou como a de um homem, nem como pensamento. Era como o eco de 1000 rochas deslizando pelas montanhas, muito grave, lenta, triste. Por que me observam como se eu fosse um erro? A pergunta cortou o silêncio. Enoque sentiu que aquele ser enorme não era fruto de arrogância, mas de solidão. Não te observo como erro, respondeu Enoque com voz baixa, mas como um mistério. O gigante inclinou a cabeça, estudando o pequeno homem diante dele. Somos todos mistérios uns para os outros. O vigilante então aproximou-se mais da criatura. Havia na postura dele um respeito silencioso, quase paternal. Eles crescerão rápido, Enoque. Mais rápido do que qualquer homem. Suas mentes se expandirão, suas forças ultrapassarão fronteiras. Mas junto disso virá algo que nem eles nem nós poderemos controlar totalmente. O que virá? Perguntou Enoque. O vigilante demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz era pesada. Desejos. Ambição, vontade de moldar o mundo à sua imagem. O gigante, como se entendesse, fechou os olhos. Não escolhemos nascer. E essa frase ecoou pelo vale, atravessando pedras, sombras e memórias. Naquela noite, Enoque compreendeu algo profundo. Antes de serem temidos, antes de serem caçados, antes de serem julgados, os gigantes apenas existiam, perdidos entre 2 mundos, tentando compreender seu propósito. O vigilante tocou o ombro de Enoque, indicando que era hora de partir. Este é apenas o início. Logo outros virão, e eles não terão a mesma serenidade. Enquanto Enoque deixava o vale, olhou para trás uma última vez. O gigante continuava ali, imóvel, como uma montanha viva. Não parecia uma ameaça, parecia uma tragédia esperando para acontecer. E assim terminou a noite em que Enoque viu a primeira cidade dos gigantes. Uma cidade que o mundo negaria, ocultaria e enterraria sob eras e eras de esquecimento. Mas para nós a história está apenas começando. A madrugada chegou silenciosa, mas não trouxe descanso. Enoque caminhava de volta à sua aldeia enquanto uma sensação estranha pulsava em seu peito. Um pressentimento que ele ainda não sabia nomear, mas que crescia a cada passo. O encontro com o gigante havia marcado sua alma como um selo invisível. Quando chegou à sua casa, encontrou tudo quieto. A fogueira ainda tinha brasas mornas e o vento agitava a porta de fibras trançadas. Mas algo no ar estava diferente. O silêncio parecia profundo demais. Espesso demais, como se o mundo estivesse prendendo o fôlego. Enoque sentou-se, tentando acalmar os pensamentos. Mas então, antes do amanhecer, o chão tremeu. Primeiro um leve estremecimento, como o sinal distante de algo que despertava sob a terra. Depois um segundo tremor mais intenso. Enoque correu para fora e viu moradores saindo de suas casas assustados,
buscando explicações, mas a explicação não estava na aldeia. Estava no horizonte. Uma luz branca, em forma de arco, cortou a escuridão. Não era um raio, não era estrela cadente. Era como uma porta luminosa se abrindo entre as nuvens, e da porta sombras começaram a descer. Ao todo, havia 7 vigilantes, mas esses não eram como o que falara com Enoque. Estes não escondiam sua glória. Sua luz era tão intensa que parecia derreter o ar ao redor. Suas asas, ou o que parecia ser asas, vibravam como energia concentrada. O som que acompanhava sua descida era grave, como canto de metal. As pessoas caíram de joelhos, com um semblante aterrorizado. Enoque, porém, não conseguia desviar o olhar. Algo dizia que aquele momento mudaria para sempre a história da humanidade. Os vigilantes pousaram numa clareira fora da aldeia, e o chão rachou sob seus pés. Enoque, movido por impulso, caminhou até eles. O vigilante com quem falara no vale apareceu ao seu lado, surgindo da escuridão como se tivesse sido moldado pela própria noite. Eles vieram cedo demais, murmurou ele. Quem são? Perguntou Enoque. O vigilante respirou fundo. Os 7 que decidiram ficar. A clareira explodiu em luz quando os 7 abriram algo parecido com pergaminhos brilhantes, documentos vivos, feitos de energia pura, escritos com símbolos que mudavam conforme eram observados. Enoque sentiu seu corpo estremecer ao tentar compreender o que via. Os vigilantes líderes começaram a se comunicar por vozes que não usavam som. Era como se falassem diretamente no pensamento de todos ali. E isso causou pânico nas pessoas, que se encolhiam, tapando os ouvidos inutilmente. Então, um dos 7, o maior, girou o rosto lentamente para Enoque. Mesmo à distância, Enoque sentiu como se estivesse diante de uma montanha observadora. Tu és o humano que caminha conosco. A voz reverberou na mente de todos, mas foi dirigida exclusivamente a ele. Enoque não sabia como responder. Seus lábios tremeram. Eu apenas vejo e tento compreender. O gigante vigilante baixou o pergaminho luminoso. Então compreenderás isto. A humanidade está prestes a mudar de forma irreversível. O vigilante ao lado de Enoque avançou um passo, extremamente preocupado. Vocês não deveriam revelar tudo agora. Ele não está pronto. O líder dos 7 respondeu com um olhar severo. O tempo está se acelerando. Nossos filhos já despertaram. E logo, dominarão. Enoque engoliu seco. Dominar o quê? A resposta veio como um trovão. O mundo. No mesmo instante, um rugido distante ecoou pelos vales. Longo, profundo, estrondoso, como a voz de uma criatura colossal emergindo de um sono milenar. As pessoas da aldeia correram para se esconder. Alguns se jogaram ao chão. Outros choravam. Enoque não se moveu. O vigilante ao seu lado colocou uma mão sobre seu ombro. Um gesto raro, quase humano. Os gigantes. Eles estão acordando, todos eles. O rugido soou novamente. Desta vez mais perto, e o solo vibrou sob seus pés como se algo gigantesco estivesse caminhando. O líder dos 7 ergueu a mão, e a luz ao redor dele girou como um vórtice. A era deles começou. Aquela frase marcou a noite. A partir daquele momento, Enoque sabia que estava envolvido em algo muito maior do que imaginara. Um segredo ancestral que explicaria não apenas a origem dos gigantes, mas também o destino da humanidade, e os perigos que viriam junto de cada revelação. A luz dos vigilantes iluminou o céu inteiro, e a sombra dos Nefilim começou a se alongar sobre todas as terras. O mundo nunca mais seria o mesmo. A noite permanecia silenciosa sobre a antiga região, enquanto a história seguia adiante como um rio escuro, carregando lembranças mais velhas que qualquer pedra dos vales de Israel. As terras à frente pareciam respirar lentamente, guardando memórias que o tempo nunca conseguiu apagar. Depois que se espalharam os relatos sobre os gigantes e sobre o choque que o povo sentiu ao ver eles pela primeira vez, a jornada de Israel continuou rumo ao norte, para regiões onde o vento parecia carregar sussurros que ninguém ousava repetir. Era como se cada sopro trouxesse consigo fragmentos de vidas esquecidas, ecos de passos enormes que um dia cruzaram aqueles caminhos. Assim chegaram a Bazã, um território de colinas largas, sombras profundas, e um silêncio que observava. Bazã era governada por um rei chamado Ag. Ao longo dos séculos muitos tentaram descrevê-lo. Alguns o chamaram de guerreiro, outros de monstro, mas o fato que não podia ser negado era simples e perturbador. Ag era o último dos Refaíns, descendente de um povo tão antigo que apenas seus nomes haviam sobrevivido nos pergaminhos mais remotos. Dizia-se que sua cama, feita de um ferro escuro, alcançava quase 4,5 metros, e isso era apenas o que o povo registrou sem medo, porque havia coisas sobre Bazã que ninguém escrevia.
Contavam que nas madrugadas mais paradas, quando o vento deixava de soprar e até os animais se recolhiam, era possível sentir o chão vibrar de forma quase imperceptível. Uma pulsação distante, como se algo enorme caminhasse muito longe, mas ainda perto o suficiente para ser sentido. Alguns diziam que eram os guerreiros de Ag treinando à noite. Outros acreditavam que eram ecos de tempos mais antigos, quando os gigantes percorriam aquelas terras sem esconder seus passos. E havia ainda quem insistisse que não era nem uma coisa nem outra. Era outra presença, uma presença sem nome, sem forma clara, mas que parecia acompanhar silenciosamente os últimos descendentes dos gigantes. Quando Israel se aproximou de Bazã, muitos sentiram aquele mesmo temor que os espiões haviam sentido tantos anos antes. Não era apenas o tamanho de Ag. Era a sensação nítida, quase física, de que as colinas observavam, como se cada sombra carregasse olhos que nunca piscavam. Na véspera do confronto, um detalhe raro foi preservado. Alguns jovens foram buscar água ao cair da noite. Quando retornaram, não disseram uma palavra. Apenas olharam para as colinas com um silêncio assustado, como quem viu algo que não deveria existir. Segundo eles, havia uma figura enorme, imóvel, encaixada entre duas rochas. Uma figura que não parecia completamente humana, mas também não parecia pertencer a outro mundo. Era apenas uma sombra que observava e esperava. Alguns acreditavam que era o próprio Ag. Outros insinuavam que era um dos antigos vigilantes dos tempos pré-diluvianos. Ninguém sabia a verdade. O que sabiam é que algo estava lá. Quando chegou o dia do confronto, contavam que Ag avançou com um estrondo capaz de espantar as aves do céu, uma montanha em movimento. Mesmo assim, conforme o gigante tombava ferido, ergueu os olhos não para Moisés, não para Israel, mas para algo muito acima deles, como se estivesse escutando um chamado que ninguém mais podia ouvir. Alguns diziam que era um adeus, outros que era um aviso, um olhar final para algo que permanecia invisível, mas sempre presente. Depois disso, Bazã voltou ao silêncio. As colinas continuaram firmes, o vento voltou a soprar, e ainda havia quem jurasse sentir vez ou outra aquela vibração distante, como se passos muito antigos jamais tivessem realmente desaparecido. Mas essa era apenas a superfície, porque os gigantes não eram apenas guerreiros. Eles guardavam alguma coisa enterrada, alguma coisa esquecida. Depois da queda de Ag, o gigante rei de Bazã, a região inteira mergulhou em um silêncio estranho. Não era apenas o silêncio da guerra encerrada. Era algo mais profundo, como se a própria terra estivesse tentando esconder um segredo que repousava sob as colinas havia milênios. Há relatos muito antigos que afirmam que Bazã, muito antes de Ag, fez parte de um reino maior, governado não por um gigante, mas por muitos. Um reino tão antigo que sua memória se perdeu antes mesmo do dilúvio. Alguns homens chamavam esse reino de Edrei, mas outros acreditavam que Edrei era apenas o que se via na superfície. A verdadeira cidade ficava no subsolo. Dizia-se que existia ali um labirinto subterrâneo colossal, construído com blocos de pedra tão grandes que nenhum homem conseguiria mover um único deles. As passagens eram largas demais para humanos comuns, os tetos altos demais, como se tudo tivesse sido feito para seres enormes caminharem erguidos sem esforço. As pessoas da região chamavam esse lugar de as entranhas da terra. Depois que Bazã foi tomada, alguns exploradores decidiram investigar essas antigas passagens. Ao descerem pelas escadas de pedra, perceberam que a luz das tochas tremulava de forma estranha, não como quando há vento, mas como se o ar vibrasse levemente, como se respirasse. O silêncio era tão intenso que os próprios passos pareciam deslocados, ecos distantes de algo muito maior. Nas paredes havia marcas, não eram marcas de ferramentas comuns. Pareciam arranhões profundos, feitos por mãos gigantescas, como se talvez alguém, ou algo, tivesse passado por ali muito tempo antes. Às vezes os homens ouviam pequenos ruídos vindos das profundezas, sons ritmados, suaves, que lembravam passos pesados ecoando muito abaixo do solo. Mas ninguém deveria estar lá. Seguindo pelos corredores, chegaram a uma imensa câmara subterrânea. Um salão tão grande que a escuridão no teto parecia infinita. Estalactites antigas pendiam como garras petrificadas. O ar era frio e parado, como se tivesse preso ali há milhares de anos. No centro do salão havia algo que nenhum deles conseguiu explicar. Um trono gigantesco, esculpido em pedra negra, com inscrições que ninguém reconhecia. Não eram letras hebraicas, nem sumérias, nem egípcias. Eram símbolos que pareciam se repetir em padrões enigmáticos, quase hipnóticos. Alguns acreditavam que aquilo não representava uma linguagem, mas um tipo de assinatura deixada por uma civilização muito mais antiga. Uma civilização que talvez não fosse inteiramente humana. Atrás do trono havia um arco de pedra formado por blocos perfeitamente ajustados,
sem qualquer tipo de argamassa. O interior do arco era completamente escuro. Não era apenas ausência de luz, era um tipo de escuridão que parecia absorver a chama das tochas, como se algo dentro dela estivesse vivo, aguardando. Ao se aproximarem, os homens sentiram uma vibração no ar, uma pulsação quase imperceptível, como um coração adormecido em algum lugar profundo. Alguns relataram ouvir um som fraco, um murmúrio distante, impossível de distinguir, como se fosse uma voz muito antiga tentando se comunicar sem palavras, apenas por sensações. Assustados, os exploradores decidiram recuar imediatamente. Ao voltarem à superfície, o ar parecia estranho, mais leve, mas com uma sensação de ser observado. Depois disso, foi decretado que ninguém mais entraria naquelas passagens. A entrada foi coberta com pedras e terra, como quem tenta enterrar um passado indesejado. Mas os relatos não acabaram. Pastores que caminhavam pelo alto das colinas ao entardecer afirmavam ouvir sons graves vindos do subsolo. Não eram terremotos, nem animais. Eram passos, lentos, profundos, espaçados, como se algo muito grande estivesse caminhando nas profundezas. Outros diziam ver sombras enormes se movendo entre as formações rochosas ao longe. Sombras que desapareciam antes que pudessem ser observadas com clareza. Ninguém conseguia explicar esses fenômenos. Para alguns, eram apenas ecos de lendas antigas. Para outras pessoas, eram sinais de que os gigantes não haviam desaparecido completamente. Talvez estivessem apenas adormecidos, esperando-o. E Bazan, com seus túneis, câmaras e tronos proibidos, poderia ser apenas uma das muitas entradas para um mundo subterrâneo que a humanidade esqueceu. O mistério permaneceu suspenso no ar, e conforme os povos avançavam para outras regiões, levavam consigo a sensação inquietante de que a história dos gigantes não estava encerrada, apenas escondida, e que, em algum lugar adiante, os rastros deles surgiriam novamente, ainda mais antigos e mais profundos. Após o mistério das profundezas de Bazan, muitos acreditavam que a história dos gigantes terminava ali. No entanto, existiam relatos ainda mais antigos, escondidos nas memórias fragmentadas de povos que viveram muito antes de Abraão, muito antes da queda de Ag, muito antes até do surgimento das primeiras cidades, e esses relatos apontavam para um lugar esquecido entre montanhas. Uma vasta cadeia rochosa, onde cavernas profundas se estendiam como feridas abertas na terra. Os antigos chamavam aquele território de o Vale Silencioso, porque, segundo eles, nenhum pássaro ousava cantar ali. O vento parecia sempre contido, como se respeitasse um silêncio sagrado, ou tivesse medo de algo. Povos nômades evitavam passar pela região. Diziam que as cavernas eram habitadas há milênios por seres que vieram antes do dilúvio, gigantes que teriam sobrevivido refugiando-se no interior da terra, aguardando o momento de retornar. Era apenas uma lenda para alguns. Mas para outros, essas histórias escondiam fatos que nunca foram registrados. Há relatos antigos que descrevem entradas de cavernas perfeitamente moldadas, como se mãos colossais tivessem esculpido arcos na pedra com precisão impossível para humanos primitivos. Muitas dessas entradas foram encontradas fechadas por rochas gigantescas, como se algo tivesse sido trancado lá dentro, ou como se algo lá dentro tivesse desejado permanecer isolado. Em uma das cavernas mais profundas encontraram uma sala natural tão vasta que parecia um templo. No meio dela havia uma plataforma de pedra com marcas circulares gravadas na superfície e padrões que lembravam constelações, mas não exatamente as constelações conhecidas. Os símbolos estavam desgastados, como se mãos enormes tivessem tocado aquilo incontáveis vezes. Ao redor da plataforma havia colunas rochosas que pareciam ter sido parcialmente trabalhadas. E na superfície dessas colunas, desenhos de figuras gigantescas, com braços longos e olhos profundamente marcados. Olhavam fixamente para quem ousasse entrar. Alguns desses olhos pareciam ter sido preenchidos com um mineral brilhante que refletia a luz, criando a sensação inquietante de que aquelas figuras continuavam vivas de alguma forma, observando, guardando. Em outra parte do complexo subterrâneo, exploradores encontraram algo ainda mais perturbador. Enterrado sob camadas de pedra calcária, havia um esqueleto tão grande que parecia impossível. O fêmur era quase do tamanho de um homem. As costelas arqueadas e largas formavam uma estrutura colossal, como a carcaça de um ser que jamais poderia ter nascido das proporções humanas normais. Ao lado do esqueleto havia fragmentos de ferramentas feitas de um metal desconhecido. Não ferro, não bronze. Um metal escuro, pesado, frio que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Algumas lâminas tinham superfície lisa, outras continham padrões gravados em linhas sinuosas, que se repetiam em intervalos perfeitos, como se tivessem sido feitas por uma tecnologia que não deveria existir naquela época. Mas o que mais intrigou os antigos exploradores foi algo ainda mais singular. 3 enormes marcas de mão gravadas na parede da câmara. Cada uma tinha quase o dobro do tamanho da mão de um gigante comum. Os dedos longos,
as palmas largas. E no centro de cada uma delas um símbolo espiralado, como se representasse algum tipo de autoridade ou linhagem. Era como se aqueles seres tivessem marcado sua presença ali como um aviso, ou como uma assinatura. Ao estudarem a caverna, algumas pessoas relatavam ouvir ruídos profundos vindo das partes ainda inacessíveis, sons que lembravam respirações lentas, pausadas, distantes. Outros afirmavam sentir vibrações no solo, como se algo enorme se movesse em câmaras ainda desconhecidas, muito além da luz. Muitos acreditavam que os sons eram apenas movimentos naturais da Terra, mas havia uma sensação persistente, quase instintiva, de que aquelas cavernas eram mais antigas do que qualquer povo da superfície, mais antigas do que o próprio dilúvio, e talvez mais antigas do que a humanidade moderna. Alguns manuscritos antigos, raros e fragmentados, mencionam que os primeiros gigantes, aqueles que viveram antes do dilúvio, não desapareceram completamente, que parte deles buscou refúgio nas profundezas, afastando-se da superfície enquanto as águas subiam. Esses escritos sugerem que eles não morreram, apenas adormeceram, um sono tão profundo que nenhum ser humano seria capaz de compreender, e que as cavernas guardavam esses seres, protegidos por escuridão e tempo, como guardiões petrificados de uma era que quase se apagou. A quietude do Vale Silencioso permaneceu por séculos, mas havia um pressentimento inquietante entre os povos da região. A sensação de que aquelas cavernas não eram apenas túmulos antigos, eram portas fechadas à força, seladas com rochas gigantescas para impedir que algo que dormia lá dentro um dia despertasse. Quando os relatos dos esqueletos e das marcas de mão chegaram a regiões distantes, estudiosos começaram a perceber que a história dos gigantes não era isolada. Ela se espalhava por toda a antiguidade, como se houvesse um fio invisível conectando Bazan às montanhas esquecidas, conectando Aga aos seres que repousavam no subsolo, conectando a superfície aos mistérios ocultos nas profundezas. E conforme essas histórias se juntavam, surgia a impressão de que os gigantes não eram apenas personagens de relatos distantes, mas parte de uma linhagem poderosa, espalhada pelo mundo em épocas remotas. A madrugada avançava lentamente quando um novo vento percorreu as colinas, carregando um cheiro de pedra molhada e terra antiga. Tinha algo no ar, algo que não pertencia apenas ao presente. Era como se o passado respirasse outra vez, esperando para ser ouvido. E foi nesse silêncio espesso que relatos esquecidos começaram a emergir. Vindos de tempos remotos, de eras antes da própria escrita, quando os gigantes caminhavam entre os homens, dizia-se que, muito antes dos relatos bíblicos ganharem forma, já havia histórias gravadas em rochas, álbuns de pedra deixados por povos que não possuíam outro meio para registrar o que viam. Em uma dessas montanhas sagradas, cujo nome se perdeu com as civilizações que se ergueram e caíram, havia inscrições profundas, que pareciam marcas de lâminas enormes ou garras tão largas quanto troncos de árvores. Eram sulcos que nenhum homem comum conseguiria ter feito. Era ali que tudo começava a ganhar contornos mais nítidos. As marcas descreviam figuras de proporções indescritíveis, seres com ombros que tocavam o céu e sombras que se projetavam como torres vivas. Seus olhos eram mencionados como duplos feixes de fogo, capazes de enxergar através das trevas mais densas. E ao redor dessas figuras, humanos em escala minúscula pareciam levantar as mãos, não em adoração, mas atemorizadas. Essas inscrições pareciam dialogar com antigos relatos dos povos da região, que falavam sobre a noite da primeira descida. Era dito que, em uma época em que a lua parecia muito mais próxima da terra, gigantes desceram das encostas da montanha e caminharam pelas aldeias. Seus passos tremiam o chão, e as tochas balançavam como se fossem chamas presas ao vento. A tradição local afirmava que eles não eram monstros, mas mensageiros de um tempo anterior ao próprio tempo, guardiões de um conhecimento que apenas alguns poucos julgavam digno de compreender. Entre esses guardiões havia um que se destacava. Seu nome, traduzido de forma aproximada, seria algo como aquele que observa. Ele era descrito como maior do que todos os outros, com pele semelhante à rocha vulcânica e marcas luminosas que percorriam seu corpo como rios de fogo. As tribos acreditavam que sua função era vigiar o horizonte em busca de sinais vindos do firmamento, luzes que anunciavam a chegada, ou a partida de seres ainda mais antigos, ainda mais distantes, e então em determinada noite algo aconteceu. Foram vistas luzes cortando o céu, descendo em silêncio absoluto para as montanhas. Não eram estrelas cadentes, moviam-se de forma inteligente, pausada, quase cuidadosa. As lendas diziam que essas luzes traziam instruções aos gigantes, como se fossem mensagens vindas de um reino celestial. Elas pousavam em clareiras e desapareciam, deixando apenas um brilho azulado impregnado nas rochas, que demorava horas para se dissipar. Foi após uma dessas visitas que as tribos começaram a notar mudanças. As águas da região ficaram mais claras, quase
translúcidas. Os animais evitavam certas áreas da floresta como se percebessem algo que os olhos humanos não conseguiam captar. E a própria montanha parecia emitir um leve pulsar, como um coração milenar ainda batendo. Com o tempo, porém, começaram os rumores de que os gigantes estavam inquietos. Algo perturbava seu silêncio ancestral. Alguns guerreiros corajosos afirmavam ter visto aquele que observa apontando para o céu como se previsse um acontecimento iminente. Outros relatavam que, durante a noite, ouviam sons graves ecoando nas cavernas, não sons naturais, mas vibrações rítmicas, quase musicais, que lembravam cânticos de uma língua perdida. E então, um dia, eles desapareceram. Simples assim, sem rastros de destruição, sem conflitos, sem corpos. Apenas foram embora. As tribos acordaram e encontraram as montanhas silenciosas demais, sem pegadas enormes marcando a terra, sem tremores, sem luzes. O que restou foram as marcas nas pedras e a sensação de que, a qualquer momento, algo poderia fazê-las retornar. Com o tempo, essa ausência passou a ser interpretada não como abandono, mas como promessa. Um aviso de que, quando o mundo estivesse novamente à beira de algo grandioso ou perigoso, os gigantes voltariam para cumprir o papel que haviam exercido desde eras imemoriais. E assim, geração após geração, as lendas foram se entrelaçando com relatos bíblicos, formando um tecido misterioso que atravessou milênios. Os anciãos diziam que os gigantes não foram destruídos nem extintos, apenas dormiam. Dormiam sob montanhas, sob desertos, sob ruínas tão antigas que ninguém ousava explorar. E que quando o chamado do alto ecoasse novamente, eles se ergueriam mais uma vez. E naquela noite silenciosa, enquanto o vento tocava as pedras antigas, alguns juravam ouvir um leve ruído vindo das profundezas, como um suspiro lento, profundo, primordial, de algo que ainda estava ali. Talvez adormecido, mas jamais esquecido. A noite seguinte trouxe um vento quente vindo do deserto, como se o próprio ar carregasse segredos escondidos sob camadas infinitas de areia. Era um vento que não soprava apenas na superfície, parecia vir de baixo, como se algo movesse o solo muito lentamente, respirando sob o peso dos séculos. E foi durante essa noite que novos relatos começaram a emergir, desta vez, vindos de ruínas tão antigas que nem mesmo os mapas modernos ousavam registrar. No coração de um vale esquecido escondido entre dunas sempre mutantes, havia história sobre uma cidade soterrada. As tribos nômades a chamavam de a Cidade Silenciosa, pois diziam que, mesmo enterrada, ela parecia emitir um zumbido distante, quase inaudível, como o som de cordas vibrando no fundo de uma caverna. Era um som que não deveria existir, mas que estava sempre lá para aqueles que tinham a sensibilidade de ouvir. Essa cidade, segundo as antigas tradições, não fora construída por mãos humanas comuns. Cada pedra gigantesca, lisa e perfeitamente encaixada, parecia ter sido moldada por força sobre-humana. Estruturas colossais, agora apenas silhuetas sob a areia, indicavam que seu povo não era pequeno, nem fraco. Havia colunas maiores do que torres modernas, portais tão altos que a entrada parecia uma garganta aberta para um mundo esquecido. E no centro da cidade, um obelisco de proporções inimagináveis era mencionado em todas as lendas, como o marco do primeiro despertar. As histórias diziam que esse obelisco não era de pedra comum. À noite, quando a lua se alinhava com a constelação do Caçador, sua superfície brilhava com reflexos prateados, como se absorvesse e emitisse luz ao mesmo tempo. Os anciãos afirmavam que ele guardava um poder antigo, algo deixado pelos gigantes antes de desaparecerem das aldeias e das montanhas. Havia um detalhe que conectava aquela cidade às lendas anteriores. As inscrições encontradas em algumas paredes emergidas do deserto eram as mesmas marcas que apareciam nas rochas sagradas, mencionadas pelas tribos das colinas distantes. As mesmas linhas, os mesmos símbolos, o mesmo padrão de energia que parecia vibrar silenciosamente, como se tudo estivesse interligado desde o início, como se aqueles seres colossais tivessem governado não uma região, mas todo um mundo. E foi numa das noites mais escuras que surgiram relatos de viajantes que se aventuraram pela região proibida. Eles contavam que, ao caminharem sobre areia fina, seus pés começaram a sentir vibrações leves, quase como um batimento cardíaco vindo das profundezas. No começo pensaram ser apenas o vento movendo dunas distantes, mas logo perceberam que o ritmo era constante, quase orgânico. Um dos viajantes afirmou ter visto algo que jamais conseguiu explicar. Ele disse que a areia começou a recuar sozinha, como se mãos invisíveis a puxassem para os lados, revelando degraus gigantes, tão largos que ele próprio caberia 5 vezes em cada um. As paredes que emergiam tinham marcas profundas, cicatrizes de algum evento grandioso, talvez uma batalha, talvez um ritual, talvez algo absolutamente desconhecido. As histórias descrevem que, ao pé desses degraus,
Havia estátuas colossais. Não eram imagens de deuses humanos, mas figuras humanoides enormes, com contornos fortes e expressões impassíveis. Seus olhos de pedra pareciam observar algo distante. Talvez o horizonte, talvez o céu. E mesmo imóveis, transmitiam a sensação de estarem apenas aguardando, como guardiões petrificados, prontos para se mover quando chegasse o momento. Alguns nômades juravam que essas estátuas não eram estátuas, que à luz da lua podiam ver fissuras se abrindo nas juntas das figuras, como se músculos adormecidos se esticassem após um sono muito longo. E era sempre na mesma hora, quando o vento parava abruptamente e o silêncio absoluto tomava o deserto. Aquele único instante em que tudo ficava imóvel, como se o mundo prendesse a respiração. O mais intrigante era o relato de que, bem abaixo do obelisco, havia uma larva de luz, uma espécie de brilho azulado que se movia, pulsando. Ninguém sabia se era um artefato, uma pedra, um portal, ou o que muitos temiam admitir, o coração de algo muito maior, adormecido sob toneladas de areia. As tradições ainda afirmam que a cidade silenciosa não está abandonada, não completamente. Dizem que ela guarda no subterrâneo câmaras seladas por forças desconhecidas, protegendo segredos tão antigos quanto os próprios gigantes da Bíblia. E essas câmaras, segundo os mais velhos, não estão seladas para manter intrusos de fora. Estão seladas para manter algo ou alguém dentro. E nas noites em que o deserto fica absolutamente imóvel, alguns ouvem, muito distante, o eco de passos impossíveis, como 6 gigantes, há muito enterrados, estivessem começando a se mover outra vez. O deserto parecia nunca terminar, mas havia regiões que nenhum mapa ousava registrar. Entre montanhas desgastadas pelo tempo e dunas que mudavam de forma como criaturas vivas, existia um vale conhecido apenas por aqueles que mantinham as tradições mais antigas. Um lugar onde, segundo diziam, as sombras tinham peso. Chamavam-no de Vale das Três Marcas, por causa de 3 cicatrizes gigantescas que cortavam o solo, como se algo colossal tivesse arranhado a terra com garras de pedra. Cada marca tinha quilômetros de extensão, e a profundidade era tão grande que a luz da lua desaparecia depois de alguns metros, engolida por uma escuridão densa demais para ser natural. As lendas contavam que essas marcas foram deixadas durante a guerra entre os gigantes. Não uma guerra humana, nem uma batalha comum, mas um conflito tão grandioso que partiu montanhas ao meio e redesenhou partes inteiras do mundo. Era dito que ali, naquele vale, caiu um dos primeiros gigantes rebeldes, um ser cuja força era tão inimaginável que sua queda deixou o chão marcado para sempre. Mas o que tornava o vale realmente temido não era a história, e sim os relatos recentes. Os viajantes que passavam pela região juravam sentir o ar ficando mais pesado à medida que se aproximavam. Não era calor nem fadiga, era uma sensação indefinível, como se algo invisível estivesse pressionando seus ombros, empurrando-os para baixo. Alguns diziam que suas sombras se tornavam densas, escuras, nítidas demais, mesmo sob luz fraca. E outros afirmavam que suas próprias sombras pareciam se mover um pouco atrasadas, como se seguissem uma lógica própria, ignorando os movimentos do corpo. Havia quem jurasse ter visto sombras gigantes caminhando lentamente pelas encostas das montanhas ao anoitecer. Não eram animais, nem figuras humanas. Eram silhuetas enormes, com passos que faziam a poeira tremer. O detalhe mais perturbador é que, segundo os relatos, não havia ninguém ali para projetá-las. Eram sombras desacompanhadas de forma física, como ecos de algo que existiu há muito tempo, ou que ainda existia em um plano que os olhos humanos não conseguiam perceber completamente. As tribos do deserto contavam que esse vale era um dos lugares onde os gigantes eram trazidos após a morte. Seus corpos, enormes demais para serem enterrados de forma comum, eram colocados em grandes câmaras subterrâneas. Mas o que inquietava os anciãos era um ponto em especial. Eles afirmavam que os gigantes não morriam como os humanos. Seus corpos podiam adormecer, permanecer imóveis durante eras inteiras, mas algo de sua essência permanecia ativa, presa entre o mundo físico e o espiritual, resultando naquelas sombras densas que vagavam sem rumo. Um dos relatos mais antigos falava de um viajante solitário que, contra todo bom senso, atravessou o Vale das Três Marcas durante uma noite sem estrelas. Ele descreveu que, ao caminhar, ouviu passos pesados atrás dele, como se alguém, ou algo, estivesse seguindo seus passos, mas quando se virava, não via ninguém, apenas sua própria sombra, que parecia crescer lentamente, como se estivesse ganhando forma independente. O viajante disse que tentou correr, mas o chão vibrava sob seus pés, e cada passo que dava era acompanhado por um eco grave, profundo, como o pulsar de um coração gigantesco enterrado sob a terra. Ele então percebeu que a vibração vinha das profundezas das 3 marcas no solo, como se algo se mexesse lá embaixo.
algo antigo, algo que não deveria ser despertado. As histórias também mencionavam enormes portas de pedra escondidas nas paredes do vale. Portas tão grandes que o maior dos homens não alcançaria sequer um terço da altura. Essas portas traziam símbolos semelhantes aos da cidade silenciosa. Padrões circulares, linhas entrelaçadas e marcas que pareciam se mover levemente quando observadas por tempo demais. Os nômades afirmavam que detrás dessas portas estavam as câmaras dos gigantes adormecidos. Locais que não podiam ser abertos por mãos humanas, nem deveriam ser. O mais inquietante é que alguns viajantes afirmaram ver pequenas rachaduras nessas portas. Rachaduras recentes, rachaduras que não estavam ali antes. E segundo eles, às vezes um ar quente escapava por elas menos como a respiração pesada de algo enorme, respirando lentamente, esperando o momento certo para despertar. Aqueles que permaneciam no vale mais do que alguns minutos relatavam ouvir uma espécie de lamento baixo, profundo, quase imperceptível. Não era o vento, era algo mais orgânico, talvez consciente. Um som que parecia ecoar dentro da mente, trazendo memórias que não pertenciam ao ouvinte. Memórias de batalhas antigas, de cidades colossais, de seres gigantes caminhando sob um céu completamente diferente do de hoje. Os anciãos diziam que o Vale das Três Marcas era um aviso deixado pelos antigos. Um lembrete de que os gigantes não desapareceram totalmente. Eles apenas repousam em lugares onde o tempo se dobra, onde a terra lembra e onde as sombras ainda carregam a presença de seres que o mundo tentou esquecer. E assim, noite após noite, as sombras no vale continuam se movendo pesadas, densas, carregando consigo ecos de um passado que insiste em não morrer. Talvez esperando, talvez observando, talvez apenas aguardando o momento em que o silêncio do vale seja finalmente quebrado. Os moradores do deserto diziam que, além do Vale das Três Marcas, havia um segundo local ainda mais antigo, um lugar tão recôndito que até as tribos nômades hesitavam em mencionar. Era conhecido apenas como a Câmara onde a terra respira. Não era uma caverna comum, nem um templo abandonado. Era diferente, um espaço que parecia vivo. A entrada ficava escondida no interior de uma fenda estreita entre duas montanhas de pedra negra. A passagem era tão apertada que somente uma pessoa por vez conseguia atravessar. Mas logo ao passar pela fenda, o corredor se abria em um salão enorme, amplo demais para existir sob uma montanha tão pequena. Muitos que entraram ali pela primeira vez disseram sentir como se tivessem atravessado uma fronteira invisível, menos como se, por um breve instante, o ar mudasse de peso e densidade. O salão era circular, esculpido com precisão impossível para povos antigos. Na parte superior, uma abertura deixava passar um raio de luz natural que se movia lentamente ao longo do dia, como um marcador de tempo. Mas o que chamava a atenção logo nos primeiros instantes não era a arquitetura em si, e sim o som. Um som profundo, grave, contínuo, semelhante a uma respiração. Não era vento, não era eco. Era como se a própria pedra estivesse exalando e inspirando em intervalos longos, pesados, como um ser gigantesco adormecido. A terra respirava. As paredes traziam símbolos que não estavam presentes nem na cidade silenciosa, nem nas portas do Vale das Três Marcas. Eram inscrições mais antigas, mais amplas, como se tivessem sido feitas por mãos enormes. Os desenhos mostravam figuras colossais caminhando entre montanhas, segurando esferas luminosas e apontando para constelações que, hoje, nem existem como eram na época. As posições das estrelas gravadas ali denunciavam que aquele lugar era de uma época em que o céu tinha outra aparência. E bem no centro do salão, havia algo que ninguém conseguia explicar completamente. Uma pedra gigantesca, quase esférica, com superfície lisa, como polida por milhares de anos. Ela tremia levemente, quase imperceptível, no ritmo da estranha respiração que preenchia o ambiente. Quem se aproximava dizia sentir ondas de calor emanando dela, pulsos lentos, como se um coração imenso batesse ali dentro, um coração adormecido há eras. Os mais antigos dos nômades afirmavam que aquela esfera não era apenas uma rocha, era um invólucro, uma espécie de casulo ou prisão, e dentro dele repousava algo que fazia a terra respirar. Alguns estudiosos clandestinos que arriscaram visitas secretas ao local diziam que o formato da esfera se assemelhava a artefatos encontrados em relatos apócrifos sobre os gigantes, uma espécie de contenção ou incubadora, uma tecnologia tão avançada, menos ou tão antiga, que deixava claro que a humanidade não era a primeira civilização a interagir com esses seres. As tribos contavam uma história ainda mais perturbadora, que muito antes do dilúvio, quando os gigantes governavam a superfície, alguns deles começaram a se desviar, tornando-se violentos e destruidores. Os vigilantes foram enviados para contê-los, e os rebeldes mais poderosos foram aprisionados em câmaras como aquela, selados dentro de esferas de pedra vivas, feitas para mantê-los adormecidos,
até o tempo determinado. A lenda dizia que, quando uma dessas esferas começasse a tremer mais forte, significaria que o gigante lá dentro estava despertando. E o mais inquietante era que, conforme os séculos passavam, a respiração no salão parecia se tornar mais audível aos visitantes. Alguns juravam que, ao colocar a mão na superfície da esfera, sentiam algo se mexer internamente, não como um movimento suave, mas como um deslocamento grande, pesado, como um membro colossal tentando se ajustar no interior do casulo. Um velho guia nômade afirmava que, certa noite, viu a pedra pulsar de forma tão intensa que o chão tremeu. Mas o que realmente começou a assustar os poucos que conheciam o local foram os sussurros, relatos de pessoas que, ao adormecer no interior da câmara, ouviam vozes graves, muito profundas, falando em uma língua impossível de identificar. Eram sussurros que vinham de dentro da esfera, como pensamentos soltos transmitidos diretamente para a mente. Pensamentos que não eram humanos. Esses murmúrios falavam de tempos antigos, de batalhas nos céus, de territórios submersos, de colunas de fogo que desciam do firmamento e repetiam um nome que não soa como nenhum idioma conhecido, um nome que nenhum mortal conseguia pronunciar completamente, sem sentir o peito apertar e o ar faltar por um instante. Os mais corajosos tentaram registrar esses sons, mas nenhum equipamento conseguia captar. A respiração, sim, era registrada, mas os sussurros desapareciam, como se apenas quem estivesse ali fisicamente pudesse ouvir. Nos últimos anos, a respiração da câmara parecia ter se tornado mais profunda, mais pesada. Alguns que passavam relatavam que a esfera já não tremia apenas levemente. Às vezes, em noites sem lua, ela parecia latejar, como se algo estivesse empurrando suas paredes de dentro para fora. As lendas mais temidas dizem que o gigante selado ali não é apenas um dos antigos, mas um dos maiores dentre eles, um dos primeiros, e que quando lhe despertar completamente, a terra não irá apenas respirar, ela irá se mover. E então, dizem os velhos guardiões do deserto, o mundo finalmente lembrará o que significava viver sob a sombra dos gigantes. Durante séculos, a câmara onde a terra respira permaneceu escondida, protegida apenas pelo silêncio das montanhas e pelo medo dos poucos que a conheciam. Era um segredo pesado, transmitido apenas pelos nômades mais velhos, como um fardo que ninguém queria carregar. Mas um segredo dessa magnitude não poderia permanecer oculto para sempre. E o tempo estava acabando. Nos últimos meses, relatos começaram a surgir entre caravanas que cruzavam o deserto. Eles diziam que, algumas noites, uma luz fraca escapava pela fenda apertada que levava ao salão. Uma luz pulsante e regular, como um coração exausto tentando reacender. E junto dela um som. Não mais a respiração lenta e grave que preenchia o salão havia eras. Era algo mais intenso. Um ritmo acelerado. Uma espécie de urgência. A esfera estava mudando. Os guias mais experientes, assustados, subiram a montanha para verificar. Eles entraram na câmara e viram o que ninguém jamais desejou ver. A superfície lisa e perfeita da pedra estava cheia de fissuras, tão finas quanto linhas de vento na areia. Fissuras que brilhavam com uma luz dourada, profunda, como o brilho de um sol soterrado. E a respiração não era mais apenas som. O chão inteiro vibrava, como se a montanha tivesse desenvolvido um coração próprio. Algo dentro do casulo se movia. Algo enorme. Algo que não deveria despertar. As histórias antigas diziam que, quando um gigante aprisionado tentasse romper sua prisão, a terra estremeceria. Não por magia, mas por pura força. Aquele lugar, aquela câmara, havia sido construída para conter energia e carne que excediam qualquer limite humano. E naquela noite a prisão estava falhando. Os guias tentaram sair, mas o ar na câmara ficou pesado, denso, como se uma presença imensa estivesse se levantando devagar, empurrando séculos de poeira com um único gesto. Um deles, tomado de coragem ou loucura, aproximou-se da esfera para tentar tocá-la, mas antes que sua mão chegasse perto, a pedra tremeu com uma violência tão intensa que ele caiu de joelhos. E então, todos ouviram. Não era respiração, não era sussurro, era uma voz, baixa, profunda, arrastada. Uma voz que parecia ter ecoado pela eternidade tentando encontrar quem a ouvisse. Nenhum dos presentes conseguiu entender as palavras, mas todos sentiram o significado. Aquilo dentro da esfera não estava apenas despertando. Ele estava chamando. As fissuras aumentaram, uma após a outra, como veias de luz se espalhando pela superfície. Partes da pedra começaram a se soltar e cair, revelando algo por trás. Uma pele gigantesca, acinzentada, marcada por símbolos antigos que pareciam reluzir como brasas, era real, era vivo e estava acordando. O ar explodiu em uma onda de calor e a montanha inteira tremeu. A luz dentro da câmara ficou tão forte que os homens precisaram cobrir os olhos.
A pedra se partiu ao meio com um estalo tão alto que parecia o rugido de um trovão preso por séculos. E então, silêncio, nenhum som, nenhuma movimentação. A luz desapareceu. Quando os guias finalmente abriram os olhos, a esfera estava completamente destruída, menos reduzida a fragmentos espalhados pelo chão como pedaços de um ovo colossal. O interior antes oculto estava vazio. O gigante não estava mais lá. Um vento frio entrou repentinamente pela fenda, como se a própria montanha suspirasse de alívio ou de medo. Os homens fugiram, tropeçando pela passagem estreita, convencidos de que haviam testemunhado o início de algo que nunca deveria acontecer. Naquela mesma noite, em povoados distantes, animais ficaram inquietos. Cães uivaram sem motivo, e luzes estranhas foram vistas no horizonte. Alguns afirmavam ter visto uma silhueta enorme, muito maior que qualquer homem, caminhando lentamente ao longe, sem pressa, sem ruído, como um ser que conhece seu destino e não teme nada. Os antigos textos diziam que, se um dos primeiros gigantes despertasse, ele vagaria pelo mundo em busca de algo perdido há milênios, algo que só ele sabia reconhecer. Diziam também que, ao caminhar, as estrelas se moveriam no céu para apontar seu caminho, e os ventos mudariam de direção. Se isso é verdade, ninguém sabe. Mas nos desertos do Oriente, há quem jure que, em certas madrugadas, quando o ar está imóvel e o mundo parece conter a respiração, é possível ouvir passos distantes. Passos pesados, lentos, que fazem a terra tremer bem de leve, como se um gigante ainda estivesse caminhando. E assim, a história não termina. Ela apenas retorna ao silêncio, o mesmo silêncio que precede tudo o que é antigo demais para ser compreendido, e poderoso demais para permanecer adormecido para sempre. Se você gostou do nosso conto de gigantes, se prepare para as próximas histórias, deixe seu like e nos siga para mais. Tenham todos uma excelente noite.